Bom, por falar em falta de democracia, né, eu vou passar para o Tiago, porque, por decisão do TSE, mais um prefeito foi cassado, porque no país o povo vota, né, mas o voto, apesar da Constituição dizer que todo o poder emana do povo, e em seu nome é constituído, quer dizer, o voto do povo deveria ser o poder máximo, o poder supremo é o voto do povo, segundo está escrito na Constituição, mas na prática a realidade é outra. Com você, Tiago. É o famoso ganha, mas não leva, Toninho. Então, o prefeito, né, eleito, né, o Marcos Chucuru, né, Marcos Luidson de Araújo, né, foi eleito em Pesqueira, né, cidade do Pernambuco, do estado de Pernambuco, né, ganhou a eleição aí com mais de 51% dos votos, quase 52%, 51,6%, né, mas concorreu aí, né, ganhou concorrendo aí com o subjúdice, né, que é um dispositivo legal, né, que foi negado, né, é importante destacar isso. Esse dispositivo foi negado ao ex-presidente Lula em 2018, né, quando o STF arbitrariamente, criminosamente, impediu, né, o Lula de concorrer, subjúdice, né, pediu a substituição da sua candidatura, né, para o Bolsonaro poder ser eleito presidente. Acontece que, após 2 anos, né, o Marcos Chucuru, né, não pôde assumir, né, a prefeitura, e depois de 2 anos foi julgado aí, né, foi condenado, né, e deve ficar inelegível aí por 8 anos. Nesse período, quem governou a cidade, né, foi um vereador, né, que é presidente da Câmara Municipal, né, o Bal do Mimoso, né, e agora vai ser realizado novas eleições. O Marcos ele foi condenado aí num crime, né, de segurança pública, né? Ele foi acusado de queimar um imóvel, né? Não se tem prova, né? Mesmo assim ele foi condenado em todas as instâncias, né? Inclusive chegou no STF, né? Mostrando aí, né, que o STF é uma instituição, né, conforme a gente está denunciando, uma instituição antidemocrática, né, que condena as pessoas aí sem prova, né, ou mesmo sem ter qualquer tipo de processo, como é o caso do nosso partido, né, que teve suas redes sociais banidas, né? Então, o STF aí condenando, né, o Marcos, e é importante dizer que não se respeita qualquer tipo de lei, né? O Marcos ele coloca que a inegibilidade dele deveria ser a partir da primeira condenação, ou seja, que já estaria expirada, né? Mas como esses deuses, né, do STF, eles julgam de acordo com com seus interesses, né? Eles interpretaram que não. Nós a inegibilidade vai começar agora, né, depois da condenação em última instância, né? Então, mais uma mostrando aí, né, o seu caráter arbitrário, né, de interpretar a lei, né? E também o crime não se enquadraria como um crime que resultasse na sua inegibilidade, né? Não cai nessa categoria de crime, mas, mais uma vez, né, o STF julgou que como teve um incêndio e tudo mais, né, então isso aí era passível de ficar inelegível. Sem provas, né, tá aí que um prefeito eleito, né, pelo povo, né, condenado sem prova alguma, mostrando aí que a vontade, né, a soberania do voto popular não vale nada, né? Se não for aprovado pelos deuses do Olimpo do STF, né, ninguém pode governar, Toninho. Só para nosso posicionamento de princípio, né? O Marcos, que era cacique, né, indígena, ele não... a acusação tem a ver com uma mobilização feita pelos índios, né, num processo que tentavam roubar as terras indígenas, e houve acusação, muito comum, né, de acusar os índios, os sem terra, né, de cometerem crime quando eles estavam lutando aí para proteger as suas terras que estavam sendo roubadas, né, os indígenas chucurus, né, de terras que queriam ser passadas aí para o controle da Igreja Católica, né. A Igreja construiu um santuário em terras indígenas
né? E o prefeito da época alegava que o santuário garantia turismo para a cidade, portanto tinha que invadir a terra dos índios, né? E aí, no meio da mobilização, né, para justamente atacar a mobilização, denunciaram o cacique Marcos, né, por estar envolvido no incêndio. Então, eu queria deixar claro, porque da nossa parte, né, ao contrário de certos setores da esquerda e também da direita, que não têm princípios, né, só defendem as pessoas, só divulgam quando é aliado seu, quando tem um interesse direto, né, quando é algum cargo que alguém vai ganhar, tem que caçar alguém porque alguém da esquerda vai ganhar o cargo, né, tem que defender fulano porque vai dar voto. Não, o problema é que aqui se trata de respeitar a vontade do povo. O cacique Marcos, ele tinha sido eleito com mais de 50% dos votos da população da cidade, de cerca de 70 mil habitantes, e está aí, que é um absurdo, né? Nosso entendimento é claro, né? Quem deve governar é quem o povo decida, né? Nós somos favoráveis a um governo dos trabalhadores, como princípio, né? Mas nós achamos que o governo ele só pode surgir, de fato, para ser um governo democrático, da vontade popular, né? Se a vontade popular é que governe alguém que foi acusado disso ou daquilo, que seja respeitada a vontade do povo, né? E o que nós vemos aqui, e esse é um exemplo dentre centenas, talvez milhares de casos que vem acontecendo nos últimos anos, em que a vontade dos juízes, né, a vontade, os interesses contrários aos interesses do povo, vale mais do que o voto de milhares ou até de milhões de pessoas. Bom,